Fala pessoal, tudo bom? Começa mais um episódio do Pé na Areia, hoje com Camila Zerbielli, a Camila Zen, e eu começo contando uma história de quando o manezinho foi pro fazer um yoga, né? E eu não sei se é yoga ou yoga, depois a gente vai falar sobre isso. Chegou o manezinho para fazer o yoga, e aí a professora chegou e falou assim, namastê, e o manezinho, não vai mais ter. Então, então, hoje, muito especial, começa essa terceiro episódio, e ao meu lado o Thiago. Então, eu sou a Camila Zerbielli, né, mas mais conhecida como Camila Zen ultimamente. E tudo começou quando essa Camila não era nada zen, nada zen. Eu morava na China, fui pra lá em 2008. Morei lá 11 anos e lá trabalhava como modelo. E diferente do que muita gente pensa, de glamour tem muito pouco. Ainda mais numa cultura muito diferente da nossa, né? Do outro lado do mundo, aprender... Em que ano era isso, mais ou menos? 2008. 2008, tá. E foi um pouquinho depois das Olimpíadas que teve lá. Sim. E todo mundo fala que tem um corte muito grande de como era a China antes das Olimpíadas e depois. Então era assim, no mercado não se achava queijo, não se achava leite, absolutamente ninguém falava inglês na rua, então era... Diz que até hoje é difícil ainda, né? Não é, claro, bem mais internacionalizado, mas diz que se tu não realmente ou tem um tradutor, ou vai nos lugares muito turísticos, é um pouco difícil ainda, né? Mesmo nas capitais, né? Não sei onde é que ficou, em Guangzhou, onde é que ficou? Eu morei em diferentes cidades, mas a maior parte do tempo em Xangai. Xangai. Então, era pra ter mais gente. Grandes cidades até encontra algumas pessoas, mas nas pequenas não vai encontrar ninguém mesmo. Que loucura. Então era muito difícil, uma cultura muito difícil, e eu fui ficando muito ansiosa, muito estressada. Eu saí do Brasil com 18 anos e eu era uma menina assim, super tranquila, mas eu também assim, eu tinha dificuldade de dizer não, eu tinha dificuldade de impor limites, e isso lá é muito ruim, ainda mais na profissão de modelo, né? Então eu cheguei lá e eu fui deixando de ser o extremo de não saber lidar com nada, de ser muito tranquila e tal, com tudo, que também não é tão bom, a gente precisa aprender a ter, né, alguns limites e tudo mais. Eu fui pro outro extremo. Eu virei assim, uma pedra dura, enrijecida, que as pessoas não queriam nem falar comigo, de tão brava que eu me tornei. Foi a forma lá como eu encontrei de me proteger. Sim. Mas isso também não fazia bem pra mim, porque não era quem eu era. Sim. Então eu ficava... Você fez uma concha ali pra te proteger e acabou ficando até antissocial praticamente. Com certeza. Tá. E então eu ficava entre esses dois extremos, eu não conseguia encontrar um equilíbrio, né, no meio. E depois daí, em que momento que realmente fez uma reflexão, acredito? Que em algum momento deve ter falado, putz... Foi quando eu fui numa aula de yoga. Foi numa aula de yoga. Eu fui numa aula de yoga e eu saí de lá... Mas pra tentar corrigir isso ou aleatoriamente? Aleatoriamente. Entendi. Aleatoriamente fui numa aula de yoga, nem buscando nada. O meu marido estava indo na academia e eu falei, olha aqui, tem uma aula de yoga. Eu falei, enquanto eu te espero, eu vou nessa aula. Isso lá na China? Lá na China. E não entendia nada, né? Porque assim, eu falava mandarim do meu dia a dia, no trabalho, pegar um táxi, mas uma aula de yoga, então eu saí imitando o que elas iam fazendo. E mesmo assim eu saí daquela aula assim muito leve. Parecia que quilos e quilos que eu carregava nas minhas costas só naquela aula. Na primeira aula já sentiu que tipo, é uma coisa legal que poderia de repente... Exatamente, eu falei, olha, interessante isso daqui. E aí eu falei, vou começar a vir, e fui indo, e nisso eu fui me sentindo mais tranquila, assim. A Camila que antes, se eu tinha marcado um trabalho daqui 5 dias, eu já ficava ansiosa, chorava todos aqueles 5 dias, porque eu sabia que ia ser muito difícil. Então eu comecei a levar as coisas bem mais tranquila, aprender a lidar melhor com as coisas, com as dificuldades, e eu fui notando que
que toda aquela prática de yoga era o que estava me despertando aquilo. E aí que eu falei pro meu marido, eu falei, olha, eu gostei desse negócio e eu vou querer estudar mais. Sim. E comecei fazendo cursos ali na China mesmo, cursos de final de semana, workshops. Até que um dia eu virei para ele e falei, olha, eu vou querer ir na Índia. Porque a gente tá aqui, considerado pertinho, se pensar do Brasil pra Índia, não, da China pra Índia. Eu falei, logo ali, vamos ali. Ele falou, tá, vou com você. E aí a gente foi pra Índia, passou mais de um mês lá estudando, todos os dias, era de madrugada até de E na Índia a questão linguística? Não, aí eles falam inglês. Essa é importante. E sabe que eu sigo um indiano que é o Sadhguru? Sei. Nossa, eu assisto diariamente os vídeos daquele cara. Ele é um... É yoga ou yoga que fala? Então, ele é um yogi. Yogi. Mas... filósofo e tal também. Isso. Na Índia, eles falam yoga. Mas, quando vem... O Brasil. Traz pro Brasil, aí... De repente vira yoga, yoga, e aí tem a outra discussão se é o yoga ou a yoga. Ser masculino. Só que na Índia, né, quando eles falam inglês, não tem masculino e feminino, é yoga. Sim. Então, eu não costumo me apegar aos detalhes. Pra mim, yoga, yoga, o importante é a prática. Claro. E o que é o yoga em si? Então, o yoga é... Muita gente confunde com uma religião, na verdade, não sei se vocês já... Algumas pessoas sim, já percebi essa... Costume, mas não é, já deixando desde o início claro, não é, existem diferentes religiões que praticam, pessoas que não seguem nenhuma religião que praticam. É uma junção de práticas, é uma ciência, vamos dizer, de práticas que a gente pode fazer para deixar a nossa vida melhor. Sim. Então, assim como, por exemplo, um surfista surfa para se sentir bem, para arejar a cabeça, ninguém pergunta se o surf é uma religião, né? Sim. Yoga também é um conjunto de práticas que a gente faz, milenares, né? De milhares de anos. Curiosamente, a gente falou essa semana, eu tava conversando, a gente tem conversas na madrugada, não entendo por que de madrugada, porque eu sou uma pessoa que acorda cedo, eu não gosto de madrugada. Mas a gente tava falando sobre essa questão, porque a gente tem uma carga X, né, de energia que a gente pega durante o dia, de trabalho, de pessoas, de comentários, seja o que for. A gente vai acumulando. Aí chega no fim do dia e cada um tem uma fuga. O Tauan, por exemplo, ele tem um quarto de meditação, ele não falou sobre isso ainda, mas ele é um cara que medita e gosta disso. Eu sou um cara ligado à arte, eu gosto de pintar, gosto de esculpir, eu gosto de inventar, assim, quando eu chego em casa é onde eu, né, dou uma desacelerada. O yoga, na verdade, ele na verdade, ele serve para qualquer pessoa que de repente nem tenha uma tendência musical, ou tal também toca, ou não tem um outro hobby, seria, na verdade, para qualquer pessoa, né? Então ele é para bem qualquer aberto. Pessoa, e é isso que eu tento trazer no meu trabalho, desmistificar isso, de que a pessoa, para praticar yoga, ela tem que ser calma, ela tem que ser tranquila, ela tem que ser flexível. Existe uma piada assim no meio do yoga que eu gosto sempre de falar, que muita gente fala, mas eu não, puxa, eu queria fazer yoga, mas eu sou todo travado. Eu queria meditar, mas eu sou muito estressado. Aí fala que assim, falar que alguém é muito estressado para meditar ou muito travado para praticar yoga é igual falar que alguém está muito sujo para tomar banho. Sim, faz todo sentido, é exatamente para isso. É para isso que serve, é para ajudar exatamente nisso. A minha fuga, assim, no final do dia sempre é chegar em casa. Tem minha noiva que ela é bem agitada, gosta de conversar bastante, tá? Quando chega do trabalho, mas eu gosto de ir sempre direto pro meu quarto zen, ficar um tempo em silêncio, meditar, sempre meu incenso, minha velinha, toco meu violão, minha guitarra, e também tenho a prática de fazer exercício de vez em quando, tá? Né? Uma vez na mas semana. eu faço, mas o que eu gosto bastante também é de fazer terrário, cuidar das plantas, então eu sempre busco isso. E a meditação, até 2019 para mim era algo que não descia, eu não entendia como fazia, eu não conseguia meditar, não conseguia me concentrar e tudo mais. Até que na época uns amigos meus que eu conheci lá no Atacama, passou 2 anos, eles vieram para Floripa para fazer um evento e eu ofereci minha casa para o evento, sei lá, na minha casa. Então eles fizeram o evento no hotel e depois o evento ia ser na minha casa. Aí o evento foi para 20 pessoas ali e
E nesse dia que eu cheguei lá em casa, eu falei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? 3 dias na minha casa, como que eu vou fugir desse curso de imersão, 3 dias e tal de meditação? E passou aqueles 3 dias, né? E quando chegou no final, tudo ali pra mim mudou, assim, sabe? A minha forma de percepção das coisas, olhar mais pra mim em si. Então, assim, eu vi que eu me doava muito pros outros e não cuidava tanto de mim, né? Eu, depois disso, passei a ser mais 100% sincero. Eu sou uma pessoa 100% sincera, eu falo lá. Então, assim, a mesma pessoa ficando triste ou não, que eu sabe. E outra coisa, não guardar nada pra mim. Então, e desde então eu tenho diariamente meditado, né? E assim, eu vejo que há muito um preconceito ainda com os homens, né? Você vê que é muito mais mulher. Eu vi por essa imersão que eu fiz, eu era o único homem. E é estranho porque na Índia, no início, milhares de anos atrás, só homens podiam praticar yoga. Era uma coisa de homens. E hoje em dia, hoje tu dá curso online também, tem, e como é que tu percebe essa diferença? Assim, eu acho que por ser eu a professora, já acaba vindo mais mulheres, mas eu tenho vários alunos homens. E se fosse dizendo um percentual, tipo 90-10? No máximo 10% homens. Ainda homens estão procurando muito pouco ainda. É muito pouco, mas assim, é uma bobagem imensa, porque na Índia, a maioria ainda, por exemplo, quando a gente vai lá estudar, a maioria dos professores são homens. Sim. Quando você ouve falar, você conhece algum sábio da Índia, Sadhguru, são homens geralmente. Então é uma coisa do Ocidente. Sim. Eu acho que porque a forma como o yoga foi trazido para o Ocidente, geralmente mulheres com roupinhas coladas e sabe? Então acabou trazendo um pouco assim... Até o próprio fato de alongar. Se tu olhar bem na academia, por exemplo, se tu vai ver a barra de alongamento, 90% é mulher. O homem, ele termina o treino e tchau. Mas quem é que tem mais dor nas costas? Quem é que tem mais dor nas costas? Né? Não, com certeza, sem dúvida. E deixa eu te perguntar, tem uma coisa, tu tem a questão do yoga, tem a questão da meditação, eles são coisas diferentes ou é a mesma coisa dentro? Isso é uma dúvida muito grande, tanto que quando eu falo assim, você é professora de quê? Eu costumo falar de yoga e meditação, para ficar mais claro, mas se eu falar de yoga, já deveria se incluir aqui a meditação, porque na verdade o yoga são conhecimentos de milhares de anos atrás, então era tudo, desde quando não se escrevia, não se tinha papel, era no boca a boca. Então, aos poucos, foi tendo uma coisa aqui, um ensinamento ali. Aí chegou um momento no mundo, né, há muito tempo atrás, que um cara chamado Patanjali resolveu organizar essa bagunça. Aí ele pegou todas essas ensinamentos, informações que tinha em diversos livros sagrados e criou os 8 passos do yoga, vamos dizer assim, né, falando de uma forma bem prática. Então, o yoga, ele tem 8 partes fundamentais, que falando bem por cima, assim, é o yama, que seria assim, as partes éticas do yoga, tipo, o que a gente não deveria fazer, né? Então, não mentir. Tipo uns mandamentos. Tipo uns mandamentos, Sim. não mentir, a não violência, que é muito famosa, né, no yoga. Sempre falar a verdade, não ferir, enfim, inclusive a não violência, né, todo mundo pensa com o outro, mas começa com a gente também, nem em pensamento, nem em palavra, nem em ações, enfim. Aí tem o segundo parte que é niyama, que seriam coisas assim, pra gente fazer no nosso dia a dia, coisas pra cuidar da gente, por exemplo, praticar o contentamento, a purificação, seja nossa, da nossa comida, dos pensamentos, enfim, várias coisas, o estudo de nós mesmos. Aí o terceiro é asana, que seriam as práticas das posturas de yoga. Sim. O quarto é o pranayama, que são as técnicas de respiração. O quinto é pratyahara, que seria, esse é o mais complexo de explicar, mas seria tipo assim, a gente tem os 5 sentidos, né? Então a gente absorve coisas do mundo através desses 5 sentidos. E isso pode nos machucar muito, né? Algo que alguém me fala me fere, algo que, esse barulho... Esse eu preciso fazer, esse módulo especial já reserva para mim, eu sou um acumulador. Tem não acumular entre as... enfim, e aí depois tem
a parte dharana, que é praticar o foco, dhyana, que é a meditação, e o último, que é o samadhi, que seria a iluminação, nirvana, enfim. Sim. Então, o yoga tem tudo isso junto, tudo isso é yoga. Mas geralmente as pessoas só conhecem a parte das asanas e meditação. E vocês dividem eles em módulos, assim? Como é que funciona? Por exemplo, eu comecei hoje, vai ter turmas em graus diferentes e... não sei, não tô falando nem da questão de, por exemplo, sei lá, alongar mais ou menos, não tô falando nesse sentido físico, né? Mas tô falando no sentido de tu divide em conhecimento, porque as pessoas vão ter que ir mais profundamente, acredito, com o tempo, e daí elas, não sei se divide em módulos ou tô viajando. Sim, tem como dividir em vários tipos de yoga, em vários níveis de yoga. Sim. Eu, por exemplo, adoro trabalhar com iniciantes, ou com quem nunca praticou, quem fica namorando yoga, meditação, assim, adoraria, mas não sei, né, pra mim. Aproveita, capta hoje já. Já tô de olho. Ou pra quem nunca praticou, quem tentou e não, eu não consigo, né, pra mim. Então eu gosto de ajudar essas pessoas. Sim. Mas existe, né. Até porque eu acho que esse público, ele como nunca fez e tal, ele tem uma percepção bem diferente quando começa a fazer. Então eu acho que o degrau entre nunca ter nem feito nada e fazer alguma coisa, e daí eu acredito que o degrau e a percepção dele é, mudou muito. Sabe que na Índia fala que é muito bom ser iniciante em yoga, porque qualquer coisa, estiquei o braço, foi maravilhoso. Foi. Porque quem já pratica há muito tempo precisa fazer altas posturas malucas pra sentir algo, né? Mais profunda. Claro. E deixa eu te perguntar, bom, tem a questão do yoga que a gente já tinha falado, e a questão da alimentação saudável. Eu dei uma olhadinha no teu material, no site, eu vejo que tu também tá indo para esse lado e acha importante isso. Tu é vegana, não sei, ou é vegetariana. Uhum. O que tu acha, o quanto importante tu acha isso no dia a dia, o quanto é importante mudar esse hábito, e por que tu acha que é importantíssimo? Porque assim, a gente não se sente igual de energia, de disposição, de clareza, quando a gente passa o dia comendo, sei lá, porcaria, feijoada pesada. Ela gosta muito de feijoada, Thaís, ela come muito. Ou do que um dia que a gente come um pouquinho mais saudável. E saudável não quero dizer, quando fala saudável as pessoas pensam 2 folhas de alface. Não, aí nem eu tenho bom humor comendo 2 folhas de alface. Eu já tive uma nutricionista que fazia isso comigo. Se sentir fome, come 3 castanhas. Não. Ninguém tem bom humor. Não, mas eu digo, então, nesse sentido, tu acha então que influencia diretamente no dia a dia a questão de se alimentar bem também? Diretamente, no humor, no foco, na percepção, na eu disposição. Acho, o que eu penso, né, minha visão de fora, né? Eu sempre vi, a minha irmã, por exemplo, é vegana. Já tá transcendendo, já é outro nível. E cada um escolhe por um motivo, né? Sim. O veganismo ou o vegetarianismo. Então, ou no teu caso, foi o que? Tu escolheu por causa de que motivo ser vegetariana? Ou foi por causa dos animais? Ou foi por causa... se fosse por saúde, eu acho que eu teria ficado no talvez comer no máximo uma vez na semana. Sim. Eu acho que já ajudaria. Mas no meu caso, eu parei mesmo, foi por causa dos animais. Sim. Na verdade, foi sem querer. Eu fui... eu e meu marido, a gente estava na China e a gente foi escolher um documentário para assistir. E eu vi tava assim, um nome bonito, uma coisa de planeta, e ele escolheu, vamos assistir esse. Quando começou, já começou com umas imagens. Falei, pode tirar isso aí, que se eu assistir, eu já sei do que vai dar. Ele, não, imagina, não é disso. E era bem disso. Nunca mais consegui. Abatedor, essas coisas? Eu já vi. Falando isso aí, eu até vi uma coisa, acho que até queria saber a tua opinião. Vi essa semana no TikTok, achei curioso. Eles criaram uma churrascaria vegana, onde a carne era queijo, sei lá o que era, imitando e tal. Qual é a tua percepção nesse sentido de criar uma coisa para parecer que é... Isso é uma coisa que se fala muito, mas eu entendo o porquê, tá? Para tentar pegar o público. 2 motivos. Porque assim, por exemplo, quando eu me tornei vegetariana, eu não queria mesmo comer carne. Sim. Só que tem um problema, eu me tornei com 20 e poucos anos. Eu já tinha toda uma memória afetiva do churrasco do meu pai, do hambúrguer da minha tia, da galinhada da minha mãe. Eu sou gaúcho, o Tauá é de Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul é puta carne. Eu também sou gaúcha. Então eu cresci, sabe? Sim, tem uma cultura a felicidade do meu pai era eu voltar da China e fazer um churrasco pra mim. Então, assim, é muita memória afetiva. E então, assim,
se tem algo que nos ajude com isso, ajuda a pessoa a se manter naquele propósito que ela tem. E o outro motivo é para ajudar a angariar mais pessoas pro nosso lado. Sim. Então, se alguém, eu não consigo porque eu amo hambúrguer. Tá aqui um hambúrguer. Você nem vai notar. Eu acho que eu lembro que tinha um açougue vegano lá no bairro. Era bem famoso, eu ouvi falar. Tacurubi ali e tal. Pô, daí tinha coxinha de carne de jaca. E não dá pra saber. Não dá. Não dá pra saber. Impressionante. Mas tu não acha que o maior empecilho para veganos e, sei lá, vegetarianos é, primeiro, eu acho que o preço, né? Porque muitas coisas são caras, né? Essas coisas... Porque, né, querendo ou não, tem que ter um preparo diferenciado. Um parênteses, tu já viu o preço que tá a carne? A carne... Eu acho que tá mais caro. Mas eu digo assim, até a dificuldade, outro empecilho seria, de repente, a dificuldade de encontrar. Opções, né? Eu vejo quando a gente vai em restaurante, não tem tantas. Não foi recente aqui que encontraram também aquelas hortas, como é que chama... que não tem agrotóxicos e tal, e depois descobriram que o cara comprava na Ceasa e botava ali, não é normal. Acontece, né? Ele só, não, e sem falar não, que digo porque Brasil... as poucas opções que tem, aqui em Floripa a gente tem muito menos, em São Paulo tem muito mais, né? Mas aqui, por exemplo, as poucas opções que a gente tem ainda pode, né, contra esse empecilho, dificulta mais ainda o processo de poder se tornar, claro, né? Mas... E vamos falar um pouco de como que você consegue trazer essas pessoas para a meditação e o quanto é importante a gente cuidar de nós mesmos, de se amar antes de amar o próximo. Eu acho que assim, amar a você em primeiro lugar, eu acho que não é egoísmo, né? Eu acho que muitas pessoas veem assim, tipo, você priorizar uma escolha sua, né, com medo, ou às vezes você fazer algo para outra pessoa, para agradar outra pessoa e você se sentir mal. Então, o que tu acha que o que você faz hoje ajuda as pessoas, né? Eu acho que é exatamente isso, é ajudar as pessoas a entenderem que não é perder tempo elas tirarem um tempinho para elas. Não é tipo assim, mas eu vou, sei lá, vou sentar ali 20 minutos, nossa, eu vou perder 20, não é perder, é ganhar. E é bem aquela coisa clichê que se fala, né, no avião, quando falam, se cair as máscaras, primeiro coloque em você para depois colocar, sei lá. Tem um livro sobre isso, eu ia começar, eu vou, depois no segundo bloco eu pego o nome exato, gente, mas em especial acho que é Saber Dizer Não, é um livro que tem exatamente falando isso. Primeiro a gente... Porque é assim, isso ficou muito mais reforçado na minha vida depois de eu ter filhos, porque os primeiros meses ali, a gente quer se doar 200%. E acaba que a gente vira um caco. Não existe mais aquela pessoa. Tipo, não existia mais a Camila. Era alguém que só entregava, só doava, só pensava no outro. E claro, são as minhas filhas, eu quero fazer melhor. Só que chega um momento que a gente entende que se eu continuar assim, eu não vou mais existir. Se perde, né? E o que eu vou ensinar pra elas? Esquece de você. Mas eu vou te falar... Como eu vou ajudar alguém se eu estiver mal? Isso eu acho que é umas grandes reflexões que a gente faz lá em casa, porque assim... familiarmente também a gente faz umas opções. Por exemplo, eu moro com meus pais, tá? A gente cria uma rotina com eles, né? E eles vice-versa com a gente, que a partir do momento que, por exemplo, dá um exemplo bem genérico, tá? Se eles vão sair de manhã, eles já ficam pensando que tem que voltar a tal horário para poder fazer a comida pra gente, ou pra, sei lá, pra ficar a gente junto, ou alguém que tem aqueles momentos sempre juntos, e acabam criando um vínculo que eles têm que pensar sempre no outro primeiro, porque, tem essa rotina, ou eles não vão viajar, ou eles não vão fazer alguma coisa pensando nessa rotina. Mas essa quebra e saber dizer não, ou dizer não, agora eu vou pensar em mim, tipo assim, pra mim é a maior batalha que eu tenho, assim, diária, semanal, sei lá, durante a vida, porque eu não consigo quebrar esses vínculos. Não quero quebrar também, não sei se... Sim, mas eu quero... Mas tu sabe que conversando com o pessoal que me segue lá nas redes ou com os alunos, eu vejo que essa é uma das maiores dificuldades de todo mundo mesmo. Eu acho que tem um pouco de cultura nisso, da nossa cultura, sabe? De a gente se sentir mal, de se colocar, não precisa ser 100% do tempo, mas no geral da gente se cuidar, estar bem, para depois, porque como que a gente cuida de alguém, ajuda alguém a estar feliz se a gente não tiver. Eu me lembro que quando a minha primeira filha nasceu,
Aí só mamava, né? Até os 6 meses, claro. E aí chegou no momento que eu tava assim morrendo de fome, mas assim de ficar fraca, com dor de cabeça. E aí chegou um momento que eu falei, não, vai ter vezes que eu vou ter que comer uma coisa rapidinho pra depois dar mamar pra ela. E aí teve uma pessoa conhecida, nossa, assim, bem próxima, que veio e falou assim, mas ela não tá na hora dela mamar? Eu falei, sim, mas eu vou comer primeiro, depois... Ai, nunca vi disso. A mãe comendo primeiro que o bebê. Ai... Eu não sei quanto... porque e ainda faz a gente se sentir culpado, então tem muito disso. E começa numa coisinha assim, mas é grande, isso pode ser muito grande. Não, isso pra mim é grande, porque assim, quando acontece um comentário desse negativo, eu que não sou zen, eu sou uma pessoa acumuladora, aquela coisa toda, eu amarguro isso por bastante tempo. Normalmente daí me atrapalha no sono, eu acordo várias vezes à noite, eu me incomodo, eu fico estressado. Você fica sentido, né? Às vezes... tipo, toda semana, várias coisas aconteceram aí ao longo dessas semanas e eu percebo que eu tenho uma dificuldade gigantesca de deixar passar, sabe? Mas é que, sabe... E desde o meu pai, isso já é de... e a gente tem que... Meu pai é igualzinho. Meu pai fica falando sozinho. Fica falando sobre remoendo uma coisa. E tendo conversas que nunca vão existir na cabeça dele também. Só que a gente tem que entender que quando alguém nos fala ou faz algo ruim pra gente, se a gente segurar aquilo dentro de nós, tipo, a pessoa mandou o veneno. Se eu segurar, eu tô segurando o veneno dentro de mim, quem morre sou eu. E a pessoa às vezes a pessoa já nem lembra mais. Não lembra. Então, assim, a gente tem que aprender algumas coisas entrar aqui e sair aqui. Não adianta, a gente não vai agradar todo mundo. A gente pode tentar o nosso melhor. Vai ter gente que vai achar. Exato. E aí você não tem tempo pra você. Né? Exato. Porque daí muitas vezes você tá ali, né? Não, eu percebo assim, a gente tem um esgotamento cerebral, assim, porque eu percebo que quando eu acumulo isso, eu já não consigo, porque eu tenho um costume, como eu te falei, eu gosto de chegar, pintar, ou sei lá, estudar à noite, só que quando eu chego depois de um dia assim, eu não consigo, daí eu chego, meu cérebro tá assim, parece que eu não dormi 2 noites, sabe? Sim. E daí joga lá embaixo, assim, é muito difícil pra mim, porque algumas coisas a gente consegue deixar quieto, né? Eu trabalho isso na minha cabeça, mas é muito difícil, eu não sei, deve pegar vários casos assim, de pessoas que estão com burnout, ou estão acumuladas, ou estão angustiadas. Muito. E como é que tu vê o resultado para essas pessoas? Porque eu vejo, né? Se eu fosse fazer um yoga, ou eu vou tentar meditar, sei lá, eu já tentei em casa e tal. Mas eu não consigo, porque daí a minha cabeça não para. Tipo, então, esse é um dos maiores mitos da meditação. Achar que a gente tem que parar de pensar. Só que se a gente parar de pensar, é um problemão. Porque o cérebro foi feito para pensar. Então, se ele tá pensando, tá tudo certo. Sim. O que a gente tem que fazer é organizar esses pensamentos. Focar na sua respiração. Organizar esses pensamentos, colocar ordem nesse caos. Como na Índia eles falam que nossos pensamentos são igual macaquinhos pulando de galho em galho. A gente tem que pegar algo e dar para esse macaquinho. Aqui, ó, pega essa banana cá, senta aqui, calma. Então, a gente pode fazer isso de diversas maneiras. A mais fácil é com a nossa respiração. Sim. Prestar atenção na nossa respiração. Eu reparei que quando a gente... Isso é uma coisa que eu reparei. Porque quando a gente... eu tive até um caso de... Como é que se diz? Quando tem aquele pico de estresse... Esqueci o nome agora. Um pico de estresse. Ataque de pânico? Tipo um ataque de pânico. Fiquei suando, aquela coisa. Sim. E daí a minha irmã falou, caminha e conta a respiração, né? Isso. Putz, ela falou, sei lá, 10 respirações de cima a baixo, faz aquela bem profunda e tal, e realmente foi me acalmando. E eu fiquei pensando, pelo fato de a gente estar pensando em respirar, tu não tá pensando na outra coisa. Tu tá dando uma banana pra uma Esse é o segredo. Isso me ajudou bastante, isso é real. Mas é um trabalho... É um trabalho sem fim. Sem fim, né? Sem fim. Eu faço isso há tantos anos e eu tenho que continuar fazendo. Eu tenho um amigo que fala que a gente tem que mais ser relembrado das coisas do que ensinado. A gente sabe, algumas coisas a gente aprende, mas é um trabalho diário. E é assim, eu posso gastar minha energia pra ficar criando hábitos, mantendo hábitos que vão me fazer mal, ou para tentar manter hábitos que me fazem bem. Vai dar trabalho dos dois jeitos. Então, a gente... Eu vi uma teoria do Nigro que falava sobre isso. Se tu não pode resolver resolver na tua cabeça, né, em 5 minutos, esse assunto não é para ser resolvido agora. Exato. Então, tem coisa que não depende de nós. E aí não adianta se estressar. É verdade. Camila, por que você escolheu Florianópolis como sua nova casa, onde seus filhos vão crescer? E o que você quer trazer para as pessoas daqui com o seu trabalho? O que você quer passar para essas pessoas?
Qual missão? Então, a princípio, há 2 anos atrás, quando a gente veio, foi por causa de trabalho, de conexões, né? Pessoas que a gente precisava estar mais perto no momento. Mas aí, essa fase passou, a gente já poderia ter ido. Mas como ir embora de Florianópolis, né? A gente gosta demais daqui. A gente estava viajando, voltou ontem. E aí, quando a gente estava entrando na ponte, assim, o meu marido respirou assim e falou, nossa, acho que eu já posso dizer que eu me sinto em casa. Você já morou em outro lugar, tipo, tirando a parte de modelo, eu digo, porque agora tu tem um trabalho, né, tu exerce os cursos online, por exemplo, ele tem essa possibilidade. Tem até um amigo nosso que foi morar agora em Portugal. Então, vocês já pensaram em fazer de repente uma forma itinerante alguma vez? Já, a gente é bem nômade, assim, como dizer, ele bem cigano. Mas acho que depois de ter as nossas filhas, ainda mais por serem pequenininhas, a gente sente essa vontade de ter um lar, né? Sim. A gente eventualmente vai fazer algumas viagens, talvez assim, de duração de 2 meses, 3, Sim. Mas curta a gente temporada. quer ter o nosso cantinho para ter para onde voltar. Né? Vocês moram aqui nos ingleses ou não? Qual é o bairro que vocês Aqui moram? nos ingleses. Ah, sim, então ainda nas áreas ainda, né? Nas áreas. E o porquê dos ingleses? A princípio foi... A princípio tudo foi só nos levando. Então, primeiro foi porque a gente tinha um casal de amigos, que são grandes amigos nossos, que sempre moraram por aqui e falaram, vem pra cá, né? Pra ter alguém que a gente conhece por perto, né? E a gente foi ficando, foi se apaixonando, foi ficando. Tem cantinhos que a gente já tem assim um histórico familiar, sabe? O lugarzinho que meu marido vai com a minha filha comer bife, em cima daquela pedra, daquela montanha. Sim. O lugarzinho que a gente vai fazer tal coisa. Então foi criando a nossa história, né, por aqui. E eu tenho acompanhado os vídeos no YouTube e primeiro, parabéns pelo trabalho, né, feito de imagens, de som, de... Eu olhei, eu tenho que te elogiar, assim, ó, não só, porque assim... É algo totalmente diferente, disruptivo do que acontece em outros... Não, e a gente percebe que meditações na internet, né? Que tudo que tu faz ali, e hoje eu, em especial, quero elogiar o teu site, porque eu achei incrível, porque assim, quando a gente cria o produto online, a gente está acostumado, a gente tem muitos amigos de produto online, a gente tem muita essa galera que trabalha com isso, então a gente tem uma percepção que as coisas, às vezes, a imagem não combina com o produto e não combina até com o design, com as cores, então eu percebi que tu tens uma linha única, que tipo assim, muito tua, assim, sabe, que ficou muito claro pra mim, pelo menos, né, e que, pô, o design incrível, as fotos são incríveis, o vídeo, hoje tu postou um vídeo, eu achei muito legal também, que tu acho que tu fez na região praia, era uma cabana, eu acho, não me lembro exato, mas era é isso que tu postou hoje agora. Tu postou nos stories, será? Eu não sei, é um próximo vídeo que tá saindo um teaserzinho. Isso, que eu tô num balanço, acho. Isso, Muito legal. Então eu percebi assim, cara, que linha, tipo, bem traçada. A gente teve a sorte de juntar dois, assim, quase perfeccionistas, eu e meu marido, né? Eu sou em algumas coisas do tipo... o que eu vou falar e tudo mais, o que eu vou escrever na meditação, eu penso em cada palavra, como pode ajudar as pessoas. E aí eu já penso em tudo, eu gosto de pensar, mas será que a pessoa vai sentir isso? E daí a roupa que eu tô usando, será que ela vai sentir o que eu quero passar? E o meu marido é extremamente perfeccionista com coisas de fazer o vídeo e do áudio, ele quer sempre fazer o melhor possível, o mais perfeito possível. Às vezes eu já tô cansada lá no alto da montanha e falo, tá bom, amor, não, é só mais um take, por favor, só mais um daqui, agora só mais um dali. Eu digo... É realmente diferenciado. Tá? Mas é importante. Diferenciado a apresentação de vocês. Em todo sentido. A gente tem algo dentro de nós que a gente tenta sempre trazer o nosso melhor. Assim, a gente nunca mede esforços pra trazer pras pessoas, né? Já porque que é pra fazer, tem que fazer bem feito. Hoje em dia, falar a verdade, é tanta coisa que tem pras pessoas assistirem, pra ver, que se a pessoa tirou alguns minutinhos da vida dela pra assistir algo nosso, a gente tem que entregar o nosso melhor. Né? E o teu marido, ele é educador físico, né? Ele é educador físico. E ele pratica, acredito que pratica yoga também contigo? Pratica, porque quando eu fui pra Índia, ele falou assim, ele é educador físico, há anos ele foi modelo também,
Ele antes de ser modelo, ele já era formado, já trabalhava há anos ele trabalhava muito com idosos, né, em recuperação física dos idosos. E aí a gente se conheceu na China, trabalhando como modelo. Ele nunca parou de estudar, estudava lá na Ásia muito, né, nessa área dele. E aí quando eu fui pra Índia, eu falei assim, vamos pra Índia. Ele falou, eu vou te acompanhar. Eu falei, acompanhar não, vai fazer o curso comigo. Ele, o que eu vou fazer esse curso? No início ele tinha um pouco de preconceito. Ele achava que era algo muito místico, sem embasamento científico. Mas aí primeira aula teve ele lá no canto assim. Bracinho cruzado. Segunda aula, já estava prestando atenção. Terceira aula ele já estava se interessando. Quando ele foi vendo que a coisa tem embasamento científico, que é real, aí ele gostou muito. Então hoje ele também... E até uma pergunta, essa pergunta até a gente recebeu pelos stories ali, a gente abriu a caixinha de pergunta, que é a questão de os casais, né, fazendo yoga juntos, e o que isso influencia. Tu vê se é interessante o casal abraçar essa ideia junto? É legal? O que tu pensa? É muito legal, porque eu acho que é duas coisas, né? Uma que, por exemplo, assim, vocês já viram quando tem casais assim que estão... Sempre tá na mesma vibe. E daí, de repente, um tá muito pra cá, outro muito pra lá. Então, de repente, isso faz com que eles não se sintam mais uma conexão, né? E é muito bonito quando os dois estão buscando... Isso eu não digo nem só do yoga, né? Seja o que for, buscando um autoconhecimento... buscando algo que faça bem para cada um deles individualmente e isso e quando combina ajuda muito, né? E é como, por exemplo, fazer terapia. Não adianta falar, vai você fazer. Se os dois fizerem é melhor ainda, né? Tipo, sempre vai fazer bem pro casal. Cada indivíduo estar bem em casal vai ficar melhor ainda. Eu tenho uma pergunta, assim, porque como tu vende... tem a questão dos cursos online, né? E tem essa questão de gerar conteúdo. A gente sabe que cada vez mais a gente tem que gerar mais e mais conteúdo. E isso, se tu for ler, fazer a risca, é muito conteúdo que a gente tem que gerar diário para conseguir alcançar mais público e engajar melhor e tal. A minha questão é a seguinte, porque a gente sabe que celular e rede social, seja o que for, primeiro a gente fica refém dela, né? Sim. A gente quer mais resultado, a gente quer alcançar mais gente. E eu quero saber em que momento do dia tu chega e fala assim... Aqui deu pra mim, eu paro às 9 horas e eu desligo meu celular. Existe isso ou não existe? Pra mim é mais ou menos ao contrário. Eu no início eu tentava, porque eu sou um pouco assim, quando eu quero fazer algo, eu quero fazer muito bem feito. Então eu tinha minha lista, não assim de que eu vou criar de conteúdo, mas por exemplo assim, eu vou tentar fazer um vídeo de meditação assim, e eu vou querer fazer um texto sobre tal coisa, eu vou querer assim, coisas que eu queria fazer. E aí... No início eu até conseguia ir fazendo. Aí eu virei mãe. Aí aquela minha lista foi ficando interminável. Até que um dia eu notei, não vai dar. Eu vou ficar louca. Não vai dar. Eu só amassei tudo, joguei pro alto e falei... Deu. Vou fazer o que dá. Não vai meditar. Não vou Não, assim, porque eu sempre quis fazer muito o conteúdo, porque é algo que eu amo fazer. Sim. Então eu comecei, na verdade, assim, quem tem meu WhatsApp sabe. Eu levo de 1 a 30 dias para responder. Entre 1 e 30. Entre 1 e 30 dias. A minha amiga, eu tenho uma amiga que manda mensagem, eu sempre demoro um monte, não ela em específico, todo mundo mesmo. E aí, esses dias ela mandou e eu respondi rápido. Ela, nossa, velocidade ultra fast. Eu falei, ou 10 segundos ou 10 dias, é mais ou menos isso. Porque, mas assim, de noite tu desliga? Ou não? Sim, eu tenho assim, ó, eu tive 2 fases, né? Depois que eu virei mãe, deu tempo, ficou apertado. Primeiro foi eu pensava assim, tá bom. Porque como eu não conseguia fazer muita coisa durante o dia, eu pensava, quando elas dormirem, eu vou trabalhar. Eu vou fazer tudo que eu queria fazer durante o dia e não conseguia. Então eu tive uns meses de tipo assim, elas iam dormir e eu ficava 2, 3 horas ou até de madrugada fazendo coisa, gravando coisa, Aí fui vendo que aquilo não tava legal. Mesmo sendo algo que eu amo muito fazer, aquilo não tava me fazendo bem. Então faz um bom tempo já que pra mim é assim, eu faço o que eu posso durante o dia, eu tento me organizar o melhor possível, ter um pequeno, leve cronograma ali pro nosso dia, né? Tipo, tal hora eu vou sentar pra fazer isso, tal hora eu vou sentar pra fazer aquilo. Se der, deu, se não der, não deu. Elas foram dormir, tchau. Sim. O meu celular pode ficar até sem bateria, eu vou assistir uma coisa, eu vou comer uma coisa com calma. E assim, no início me agoniava a minha lista de afazeres crescendo. Mas com o tempo eu falei, gente,
Ou é isso ou eu vou ficar doida. Sim. Então, assim, eu simplesmente joguei pro alto. Apertei Sim. aquele botãozinho do F e pronto. E quando que vocês começaram a querer passar essa imagem para as pessoas, a oferecer curso? Quando que você falou, não, vou começar a aparecer na frente dos stories? Sim. Foi meio que 2 momentos. Quando eu tava na Índia, e aí eu tava na China, né, antes de ir pra Índia, e toda aquela ansiedade, aquele estresse, sem saber lidar com as coisas. E aí eu fui pra Índia. E apesar do ensinamento ser muito complexo, tem como fazer de forma simples no nosso dia a dia e nos ajudar muito, né? Então eu pensava assim, gente, eu fui sentindo coisas tão boas assim, que eu pensava, eu tenho que ensinar isso pra minha mãe, isso aqui vai ajudar a parar a dor do ciático da minha mãe, isso aqui vai ajudar a minha amiga tal a não ter mais ansiedade, isso aqui vai ajudar a fulano se sentir melhor mentalmente, né, espiritualmente. E aí eu pensei, tá, mas se eu explicar pra eles como eles estão me explicando aqui, não vai dar certo, eles não vão entender ou vão fugir de mim. Então eu comecei a pensar maneiras de explicar de uma forma simples, para a pessoa pôr no dia a dia dela. Eu lembro que tinha um mestre lá na Índia que às vezes ele explicava algo complexo, perguntavam, vocês entenderam? E a gente, sim. Entenderam mesmo? Nós, sim. Aí ele dizia, você conseguiria explicar isso para sua avó? Aí ele fala, você só entendeu mesmo se você conseguir explicar isso para sua avó. E eu levei isso para minha vida inteira. Então, assim, eu tenho como uma missão transformar algo que é um ensinamento milenar e talvez complexo, mas de uma forma simples para que todo mundo possa usar no dia a dia, claro, né? Claro. Sabe, não precisar fazer coisas malucas, todo dia, todo mundo tem seu trabalho, tem sua família, suas coisas a fazer, tem que conseguir encaixar, sabe? Ser algo simples para poder encaixar. Sim. E aí, pra fazer o vídeo, isso foi coisa do meu marido, porque eu era toda envergonhada, não queria ir na frente, por ter trabalhado como modelo, fazia comercial de TV e coisa, era como se fosse um personagem. Mas o que seria, no caso de ser eu, seria eu. Então eu tinha um pouco de trava. Aí eu lembro que uma vez a gente chegou no Brasil e eu fui contar alguma história pro meu marido. E ele falou assim, nossa, que bonitinha essa história, vamos gravar um vídeo pro YouTube? Eu falei, de jeito nenhum. Falei, quem é que vai querer olhar pra minha cara contando história? Isso que ano? 2019. Eu falei, quem é que vai querer olhar pra minha cara eu contando uma história? Eu falei, bem capaz. Ele levou meses pra me convencer a gravar esse vídeo. Aí até que assim, de tanto ele insistir, eu falei, tá, vai. Eu falei, vou gravar, que daí ele esquece isso. E a gente gravou e o pessoal começou a gostar. Ele, olha, gostaram? Vamos fazer mais um? Eu falei, vou fazer mais uns 3 que ele para com essa bobagem, com essa história. Só que aí, eu gostava de fazer, mas eu tinha vergonha. Eu achava que ninguém ia se interessar por isso. E aí, começaram a gostar, até que um vídeo nosso, um conto que eu contei, viralizou muito mesmo. E aí as pessoas começaram elas a pedirem mais. E aí eu falei, agora não vai ter nem como fugir, o pessoal gostou, eles querem mais. E como era algo que eu já gostava de fazer, meu marido também gostava, então a gente foi tentando transformar isso no nosso trabalho, em algo que a gente possa ajudar as pessoas também. E você já estava no Brasil, né? Nessa época? Tava, porque a gente estava na China e a gente estava fazendo os planos, né? Quando eu engravidasse, a gente voltaria pro Brasil, para ter a minha filha no Brasil. E aí eu voltei grávida já, barriguda, e a ideia era quando ela fizesse 1 aninho, a gente voltar, viajar, ser meio nômade assim. Só que aí entrou a pandemia. Logo uns dias antes dela fazer 1 aninho, entrou a pandemia. E aí a gente não tinha como viajar, foi ficando. E aí a gente foi vendo que o que a gente amava fazer, o nosso trabalho poderia ajudar muito as pessoas nesse momento. E fomos ficando, a pandemia continuou, fizemos mais um bebê e aqui estamos. Então foi na pandemia mesmo, né, que muitas pessoas começaram a olhar pra si, dentro. Não tinha escolha, né? O que a gente faz no nosso dia a dia? A gente vai pro trabalho, vai ali, vai lá, e a gente consegue fugir do que a gente sente aqui dentro. E na pandemia todo mundo ficou trancado com as suas coisas aqui dentro, mas tendo que passou e muita gente voltou do mesmo jeito, né? Que pena. Que pena. Porque era uma boa oportunidade para refletir. Mas eles, assim, em algum momento, como tu falou, viralizou, né? Vocês começaram o conteúdo começou a chegar para mais pessoas. E obviamente que a gente sabe que rede social, a gente tem sempre os positivos e a gente tem os negativos, tá?
Principalmente quando é um assunto que a pessoa não domina, eu percebo que ela quer ter uma posição e normalmente essa posição é, né, estranha. Esses comentários, ou sei lá, eventualmente acontece uma carga negativa, um hater, seja o que for. Como é que vocês lidam com isso? Acontece pra vocês? Porque de repente até o assunto de vocês não tem tanto, né? Porque não é uma coisa tão polêmica, falar de política hoje, com certeza tu vai ter mais hater do que apoiadores. Então, como é que vocês lidam com isso, né? Porque assim, quando a gente tá fazendo qualquer conteúdo pra rede social, a gente tá atingindo aquele estilo de pessoas, né? E as pessoas também geram uma expectativa, às vezes até que tu se posicione de uma forma que ela espera. Às vezes tu te posiciona diferente e daí tu gera um hater, né? Sim. E eu queria saber como é que é pra vocês, como é que funciona. A gente tem sorte que tem pouquíssimas pessoas assim, mas sempre tem. E sinceramente, eu não dou nenhuma bola. Eu tento focar nas pessoas, nos comentários legais. Porque assim, eu penso, não vai ter como eu agradar todo mundo. Inclusive, quando a gente começou, era só comentário bom. E a gente um dia sentou e conversou, a gente falou, vai chegar os ruins. E aí quando chegou o primeiro, o meu marido até brincou, aí ó, viu? Tá ficando famosa, começou a chegar as coisas ruins. Mas assim, é tanta gente legal, é tanto comentário bom que eu penso, por que eu vou focar no ruim? E a gente tem uma coisa, se a gente não concorda com o que a pessoa tá falando, pra que vai deixar aquilo nos machucar? Exato. E é aquela coisa, eu até falei com o Thiago essa semana, a gente tem que estar todo dia ligado ao nosso propósito. Qual que é o nosso propósito? Né? O que você quer se tornar, o que você quer ser. Então, todo dia de manhã eu acho que é muito importante a gente pensar isso. Né? Por isso que é ótimo meditar de manhã. Qualquer hora do dia, mas o de manhã tem a mágica de mudar todo o nosso dia. Porque a gente reorganiza a nossa energia, ao invés de começar de qualquer jeito e vai atropelando e o que for, a gente pode começar o nosso dia decidindo que a gente vai tentar ver aquele dia da forma mais positiva possível. Isso não significa que não vai ter problema, todo dia tem. E vai continuar tendo. Às vezes a gente tem aquela utopia de que quando tudo resolveu, eu vou ser feliz. Não vai. Vai ter problema atrás de problema. É sempre uma meta, a gente tem essa mania de dizer, se eu comprar um carro, eu sou feliz. Se eu fizer essa viagem, eu vou ser feliz. É assim, a gente sempre vai botando outras metas e às vezes... Nunca chega. E quando chega, tu fala assim... Exato. Né? Não era bem isso. Então, agora voltar pra academia pode ser só segunda. Né? Isso aí. Não, isso acho que até é um ponto importante. Assim, ó, a questão. Thiago, vamos botar Thiago de exemplo. Eu quero começar. O que tu acha? Eu sou uma pessoa estressada, acumulo, aquela coisa toda. O que tu sugere pra alguém que. Qual o primeiro passo pra quem quer de repente começar a meditar ou quer começar a fazer um yoga? Seria fazer um curso? Ou seria. Como é que funcionaria pra alguém que, putz, eu quero resolver esse pepino que eu tenho no meu. Essa carga no meu ombros? Eu acho que primeiro encontrar um professor, uma professora que tu te identifique. Porque existem diversas formas de ensinar, diversas linhas. Então, de repente, alguém se identifique comigo, não se identifique com tal pessoa, ou vice-versa. Então, encontrar alguém que tu te identifica, pronto. E aí, realmente, começar a aprender com essa pessoa, né? E eu sempre falo assim, geralmente, quando a gente quer começar algo na nossa vida, a gente já faz planos mirabolantes, tipo... então agora eu vou começar a acordar às 5 da manhã, tomar uma água com limão, e eu vou meditar meia hora, e eu vou fazer 1 hora de yoga, e não vai. Mal e mal no primeiro dia vai, no segundo já não vai. Então, eu sugiro ir colocando doses homeopáticas. E tu sugere online, ou tu fazer em casa, online e tal, ou tu acha que é realmente a importância da troca, do fazer pessoalmente e tal? O que tu acha que é um bom começo? Seria ótimo fazer pessoalmente, mas a maioria das cidades do Brasil não tem um professor de yoga. É verdade. Então, assim, ou por exemplo assim, eu tenho amigos em algumas cidades que assim, até tem, mas é 20 minutos da minha casa. Pra eu ir, pra eu fazer, pra eu voltar, não rola, sabe? Eu não tenho esse tempo do dia. Então, assim, eu sugiro fazer. Que seja 5 minutos, que seja em casa, mas fazer. E tentar fazer todo dia, o dia sim, dia não, sabe? Não precisa fazer um plano gigante. Não precisa ser algo perfeito. Melhor feito do que perfeito. Porque eu sou dessa opinião. É que eu trabalhei em agência de publicidade, né? Eu sempre quero essa opinião, porque sempre era muita
muito conteúdo, muita coisa pra gente criar e tal. Eu fiquei pensando, no nosso caso, era melhor entregar alguma coisa e depois a gente, se for o caso, melhorar. E nesse eu acho que é a mesma coisa. É a né? mesma coisa, porque às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho muito tempo, ou eu não vou conseguir, ou eu sento pra meditar e não tô conseguindo. É treino, é como qualquer coisa na vida. E esse, eu acho que essa pergunta foi a que mais chegou, né? Que é a questão de, para quem quer, qual é o perfil de pessoa que costuma procurar e o que tu vê, assim, de obstáculos que mais é encontrado, assim, por exemplo, as pessoas que te procuram, Sim. normalmente é por qual... A maioria das pessoas. Ansiedade. Né? Ansiedade, né? É ansiedade. Eu acho que é o mal do mundo atual, né? Estresse, não tem estresse, O ansiedade. Brasil é o número 1, né, do mundo. Não sabia. De país mais ansioso. Ansioso? O brasileiro. E é algo Sei que de depressão é lá pra cima, né? Tipo, neve e tal, lá, Suíça, aquela galera lá. Eu sei que nesse sentido sim, mas eu acho que o brasileiro realmente deve ter ansiedade. Porque a gente usa pra tudo. e é uma coisa assim super, mudanças de hábitos, sabe? Mudanças de hábito e coisinhas que a gente vai ajustando no nosso dia a dia, decisões que a gente vai tomando. E o maior obstáculo que os meus alunos têm é motivação para fazer todo dia. Mas continuidade, tu diz? Continuidade. Entendi. Faz o... Isso mesmo. Como pra tudo, né? Não é só pra yoga, pra meditar, pra tudo. A gente decidir na academia, mudar nosso tipo de alimentação, implementar algum hábito, como pra tudo. Só que como qualquer hábito, como qualquer coisa que a gente queira colocar na vida, a gente não tem como esperar a vontade vir. A gente tem que fazer, decidir, ter a decisão de começar a fazer. E geralmente você, como funciona essa sua, eu estou já agora como um possível aluno. Como que todos os dias você você dá aula ao vivo para esses alunos? Como que funciona? Não, é assim, pode vir eventualmente esse momento, mas como eu tô com as pequenininhas em casa, é mais complicado essas coisas de serem ao vivo. Mas no momento eu tenho cursos diferentes, focado, por exemplo, para dores, para quem tem muitas dores no corpo, assim, dores nas costas, no joelho, enfim, diversos tipos de dores, até mesmo dores emocionais, né, assim, ansiedade, estresse, cansaço mental. Eu tenho um curso específico para essas dores, mas que a gente aborda também respiração, meditação, porque não tem como separar uma coisa da outra, né, não tem como a pessoa tá bem do corpo se não tiver da mente. Eu tenho outro que é específico para meditação, que é para ajudar a pessoa do zero, assim, a várias técnicas para ajudar e dúvidas. Esse é o seu, o meu é o primeiro. Sabe assim, aquela coisa, mas eu não consigo me tratamento de choque, deve ser o próximo. Aí, a gente tem também um retiro online, mas que aí a gente abre só de vez em quando, porque é uma entrega bem grande. Para esse retiro online, é uma entrega bem grande minha, de toda a equipe, né, para os alunos. Então, de vez em quando a gente abre uma turma. A gente tem 1000 ideias que vão acontecer. Que eu já tenho várias coisas engatilhadas, assim, que eu já estou começando a fazer, organizar, que vão acontecer. E tu indica essa galera, porque assim, a gente está falando aí de corpo e mente, né? E muitas vezes a pessoa realmente não consegue relaxar porque ela tem, de repente, uma cicatriz maior psicológica, que ela precisa né, vencer. Tu recomenda sempre que seja, não sempre, né, mas eventualmente que seja acompanhada daí de um psicólogo, Claro, eu acho que assim, nenhuma coisa substitui a outra. Um ajuda o outro. Sim. Entendeu? Então, um complementa o outro. Então, acho que se a pessoa sente que não está conseguindo ali da sua casa sozinha, ela tem que buscar ajuda. Claro. Eu tenho uma dúvida bem curiosa. O que tu vê hoje, assim, de diferença entre, sei lá, Camila modelo, né, de, sei lá, com 18 anos e hoje, que tu, né, já tem tua família, tu realmente escolheu esse lado para seguir, e o que tu percebe, assim, a diferença maior, assim, desse período para cá, dia do modelo para Camila Zen? Nossa, é realmente a palavra zen, eu acho. Eu não era nada zen, nada, gente. Eu era de quebrar porta, batendo, quebrar copo, fazer escândalo em casa. Então é assim também. Eu era assim. Então, eu acho que saber lidar com as dificuldades. Eu não sabia lidar. Eu não sabia lidar com pessoas difíceis. Toda pessoa difícil me fazia chorar.
eu não sabia lidar com eventuais dificuldades que aparecem, porque todo dia aparece, às vezes é pequenininha, às vezes é uma grande. Eu não sabia lidar mesmo com nada disso. E hoje em dia, claro, tem momentos que eu ainda tenho muito a aprender, mas eu acho que... Nossa... Curioso tu falar desse jeito, né? Tem momentos, em vez de falar da dificuldade, tu falou, tu inverteu, né, a situação. Isso aí já é um mindset que tu criou, né? Já é uma coisa tua. Eu nem notei que eu fiz isso. Não, já tá tão em ti que... Porque pode ser. É o jeito que tu falou, assim, eu já falei, pô, tenho, sei lá, N dificuldade. É o jeito que eu penso, é pro lado ainda do problema. E tu já tá pensando, não, tem coisas a trabalhar em mim, tipo, já mudou. Tipo, sim, ao invés de focar no problema, focar que tem solução. Mas foi tão sutil que eu achei até curioso, porque pra mim, na minha cabeça, tem tanta coisa, daí eu falei, problema. Daí ela não falou, não, tem coisas que eu tenho que trabalhar em mim. Começa na palavra, né? O yoga ensina isso também, que a gente começa na mente, se a gente deixa isso ir para a palavra, isso vai se alastra na nossa vida. Então, resguardar a mente é um pouco mais difícil, mas a gente começa com as palavras, já muda muita coisa. Que legal. Bom, eu tenho só te agradecer, porque esse assunto para nós, para mim, pelo menos, foi totalmente novo. O Tauan é um cara que já tá acostumado aí. Já é zen, ele já tá no caminho zen. Ele já tem um perfilzinho zen, ele tem o quartinho. Eu já tenho até o cantinho zen na casa dele. Não, e a gente, quando eu chego muito estressado, ele já me dá algumas dicas pra dar E até os momentos que eu tenho ideias novas e tal, é quando eu tô mexendo com as plantas, que eu tô tocando uma coisa e tal. Isso aí... É o ócio criativo, né? Mas então, Camila, foi um prazer. Eu, particularmente, como é novo para mim, é um assunto que me interessa, porque realmente eu tô precisando. Foi um prazer, é um mundo todo novo que eu acredito que tem muita gente que sofre com essa questão de ansiedade, de depressão, seja o que for. O meu caso é a ansiedade mesmo, essa agonia, esse estresse que a gente acumula, e eu não consigo me desvencilhar. Eu creio que mas você vai fazer tirei várias dúvidas. Então, a gente começa pelo corpo, vai tirando assim, já viu quando a gente tá ansioso, a gente já tá assim, ó. Eu sou assim natural. Aí a gente, já começa no até corpo e depois vai levando a respiração já... Mas fala pra gente, assim, alguém que gosta desse assunto, precisa, assim como eu, onde que a gente pode te encontrar? Qual é o teu site, suas redes sociais? O que tu tens aí previsto pra frente também, de curso, e o que tem... que as pessoas podem acessar? Pode me acompanhar tanto pelo Instagram, que é Camila Zen Oficial, como pelo Facebook, como o canal do YouTube, que é Camila Zen. Eu tô sempre colocando toda semana muito conteúdo, né? De repente alguém que não se sinta preparado para fazer um curso, para se aprofundar no assunto, pode ir começando a entender ali, né? Pelo conteúdo. Eu sempre tento dar o meu melhor, tanto ali no meu canal como nos meus cursos. E ali no meu Instagram tem um linkzinho já com esse que eu te falei das dores, né? Que é yoga restaurativa. A gente tá melhorando os nossos cursos que a gente já tem, porque a gente não para quieto, a gente não faz e deixa ali. A gente quer sempre, nossa, mas podia ter mais essa aula, podia ter isso, até a gente ouve muito os nossos alunos, como poderia melhorar ainda mais tudo. Então a gente tem o curso de meditação, a gente está aperfeiçoando ele no momento. O retiro, logo mais, a gente pretende abrir o retiro online, né? Abrir vagas, abrir uma turma. A gente já está pensando aí num retiro presencial, que a gente está assim... agora saindo da pandemia, a galera já deve estar querendo tá querendo se encontrar e te conhecer também. Acredito que deve ter muito aluno que nunca te viu. É muito bonitinho quando a gente encontra alguém assim. A gente vai querer receber você aqui na Unicultural, né? Isso. A gente tem a feira que a gente faz, gente. A próxima dia data 10 ali. Em teoria, a gente vai ver a agenda, né? Mas dia 10 de setembro tem a próxima edição. A gente já convidou a Camila, se ela puder, ela vai participar, senão... A gente vai marcar e eu vou participar, se não dessa da próxima. Eu tenho certeza que aqui no norte da ilha, aqui em Floripa, a galera quer muito te conhecer e vai querer também aproveitar essa oportunidade para poder fazer uma aula contigo ou conhecer um pouco do teu método, né? Se o Tauan quer deixar algum... Não, só quero agradecer você, o Rui, é uma pessoa sensacional e sua família também, muito linda. Né? É verdade. Quero que o Rui venha numa próxima mostrar como é que é os bastidores, talvez. Vai ser legal. Muito legal. Até a questão de como é que ele gera esse conteúdo, como é que ele... Porque a gente gera conteúdo, né? A Hub hoje é isso, né? A gente criou como se fosse uma agência, onde a gente está criando conteúdo de diversos tipos, como é o podcast aqui, né? Mas é legal também saber esse making off de um produto online, por exemplo, como é que funciona. Bem legal. Sim, vai ser interessante. A gente marca para ele vir, ele vai adorar falar também. É uma família... perfeita, né, cara? Você já viu a foto dele? Vi, não, é Bessel, família Bessel. Cara, Bessel, todo mundo loirinho. Não, é família Bessel.
Então, Camila, brigadão. Gente, eu que agradeço de verdade, viu, o convite, o carinho de vocês em me receber, com a minha família também. Muito obrigada, de verdade, viu? Coisa linda. Obrigado. Muito obrigado, gente.